A arte deve confortar o perturbado e perturbar o confortável. Essa é uma frase do poeta e acadêmico César A. Cruz, que depois foi repetida pelo artista de rua Banksy. E ela tenta responder uma pergunta que já existe há muitos anos. A arte deve ser bela? Você, como eu, provavelmente pensa que não. Claro que não. A arte pode ser crítica, pode ser assustadora, nojenta e esquisita. O que realmente importa é que ela nos faça sentir alguma coisa. Agora, se a emoção é a parte importante, por que iríamos querer ter uma emoção ruim? Um artista que causou muitas discussões acerca disso foi Mark Quinn. Quinn é um artista contemporâneo britânico que simplesmente fez múltiplos moldes da própria cabeça usando sangue congelado. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu estava na minha aula na faculdade e eu senti vontade de engorfar. Eu tenho alguns problemas com sangue que eu desenvolvi do nada agora com 20 anos, mas enfim. Eu não vou mentir que a minha primeira reação foi: que merda, qual é o sentido dessa merda? Mas eu decidi ser humilde e saber o que esse artista estava querendo passar com essas obras. Basicamente, o primeiro molde foi feito em 1991, usando 5 litros de sangue do próprio artista. Para manter essa escultura, é necessário que ela fique sempre em unidade refrigerada, na temperatura de menos 18 graus, e ela está imersa em silicone congelado. Depois de 5 anos, em 1996, ele fez uma segunda estátua, seguindo o mesmo esquema. Aí veio outra em 2001, outra em 2006 e a última foi feita em 2011. Ou seja, foram 4 obras com 5 anos separando cada uma. Ele não morreu, ele apenas parou. Eu pesquisei bastante para saber por que ele parou, mas eu não consegui achar em lugar nenhum. Ok, se vocês forem como eu, vocês devem estar se perguntando: tá bom, foda-se, o que isso significa? Por que ele fez isso? No próprio site do artista, a gente consegue ler o seguinte texto: Self é um autorretrato do artista, que literalmente usa o seu corpo como material, já que o molde da cabeça de Quinn, imerso em silicone congelado, é criado a partir de 10 litros de seu próprio sangue. Dessa forma, a materialidade da escultura tem uma função tanto simbólica quanto real. A obra foi feita em uma época em que Quinn era alcoólatra, e uma noção de dependência, de coisas que precisam ser plugadas ou conectadas a algo para sobreviver, é aparente, já que a obra precisa de eletricidade para manter sua aparência congelada. Uma nova iteração feita a cada 5 anos, essa série de esculturas apresenta um índice cumulativo da passagem do tempo e um autorretrato contínuo do envelhecimento e da transformação do eu do artista. Ok, vamos por partes. A parte de usar 10 litros do seu próprio sangue, sendo um retrato literal. Isso pode representar o sacrifício dele pela arte. O sangue faz parte de diversos rituais, como por exemplo no cristianismo, eles mergulham a hóstia sagrada, que representa o corpo de Cristo, em vinho, que representa o sangue de Cristo. O sangue também representa a sua família, o seu DNA. E isso está ligado com a passagem do tempo, que o artista cita no final do texto no site. A parte que mais me interessou foi o que ele diz sobre ser alcoólatra. A obra precisa ser imersa em silicone congelado para se manter viva. Ou seja, ela precisa de algo para continuar funcionando, assim como o artista sentia que precisava do álcool para continuar vivendo. Então ele explora essa parte da sua dependência em sua obra. Aí eu percebi uma coisa. A única coisa chocante nessa obra é o material, que é o sangue dele. E esse material foi tirado de uma forma completamente saudável. Ele não tirou os 5 litros em um dia só. Foi tudo feito de forma esterilizada e segura pro artista. Enfim, basicamente foi tudo safe. E a obra em si é algo muito simples. Vamos imaginar que não é sangue. É apenas um busto. Um busto realista, até porque o molde é um molde perfeito da sua cabeça, né, em tamanho real. Mas não passa disso. Se não fosse sangue, seria apenas um busto como qualquer outro. O que separa essa obra das outras é o uso de seu próprio sangue. Então eu acho que isso foi uma forma muito inteligente de tornar esse retrato um retrato literal e muito real, além de chamar muita atenção para as pessoas, porque o primeiro fator vai ser o choque. Muitas pessoas tiveram a sorte de conseguir ver 5 obras juntas em um lugar só. Eu digo sorte, mas eu acho que mesmo falando sobre tudo isso nesse vídeo, eu não sei se eu conseguiria ver sem vomitar, sei lá. E imagina só, você ver 5 bustos vermelhos, refrigerados, congelados, então você vai ler a ficha técnica e ver o material lá, sangue. Então, na verdade, eu mudo um pouco a minha opinião. Eu acredito sim que essa escolha fez muito sentido. E ainda respeito muito a fidelidade que ele teve a essa obra, de fazer ela a cada 5 anos, de 91 até
2011. Então ele não esqueceu dessa obra por 20 anos. Isso é muito tempo. E mostra ainda mais como a obra explora o envelhecimento dele. Ou seja, é incrível que ele estava com isso na cabeça em 91, pensando, quero uma obra que fale do meu envelhecimento, que eu vou parar daqui a 20 anos de fazer. Então, eu consigo aplaudir esse fato. Mas o vídeo não acaba por aí. Tem algumas obras que eu ainda não sei se consigo entender por completo. Não sei se não é pra mim, ou se apenas é ruim de fato. Vamos falar sobre um artista chamado Piotr Pawlenski. Como eu não quero ninguém me zoando, vamos chamá-lo de Pawlenski. Pawlenski é um artista russo contemporâneo e também um ativista que realizou vários atos extremamente radicais. Tipo, extremamente radicais. Eu já vi várias artes bizarras por aí, coisas que realmente eu gostaria até de esquecer, mas essa com certeza entra no top 3, que foi quando ele pregou o seu escroto no chão da Praça Vermelha. Essa Praça Vermelha fica em Moscou, na Rússia. E ele estava no inverno, completamente pelado, com as bolas pregadas no chão. Aí você me pergunta, Águida, por que ele fez isso? Ele responde essa pergunta. Ele diz, um artista nu que olha para os seus pregados na calçada é uma metáfora para a apatia, indiferença política e fatalismo da sociedade russa. Lendo sobre ele, eu entendi uma coisa. Ele só vê a arte dessa forma. Para ele, a arte deve ser radical. Ele entende como, nas palavras dele, um choque que ultrapassa os limites. E onde há prudência, não há lugar para a arte. Se eu concordo com isso, não. E eu também discordo de ver a arte por um único olhar. Eu não acho que é aquilo ou não é aquilo. Enfim, apenas discordo. Essa foi apenas uma das várias obras radicais dele. Ele já cortou o próprio lóbulo da sua orelha em frente ao hospital psiquiátrico. Ele já costurou os próprios lábios. É um cara diferenciado, vamos dizer assim. Diferente da obra de Queen, o sacrifício dele é real. Ele realmente se machuca pela arte. Corre um risco de ser preso, corre o risco... Na verdade, ele literalmente se fere, se machuca pela arte. Ele derrama seu próprio sangue para passar algo para as pessoas. É difícil encontrar muitas informações sobre ele em sites brasileiros. Eu até procurei em inglês, mas em inglês também é um pouco difícil. E eu acho que não é apenas por ele ser um artista russo, mas também porque as obras dele são tão chocantes que a maioria deve preferir não falar sobre. Até porque não pode usar nem as imagens, porque são muito pesadas. Só algumas imagens que pegam um ângulo que não dê pra ver as bolas dele pregadas no chão. Muitas questões apontadas no ativismo dele são muito boas e eu concordo com muitas das opiniões que ele dá. Eu, sinceramente, não o vejo muito como um artista, mas sim um ativista radical. Agora, se ele se diz artista, então ele é um artista. E é isso. Se eu gosto ou não, eu não acredito que isso importa. Ele já foi levado a clínicas psiquiátricas e os próprios médicos falaram que ele é um cara completamente são. Ele faz isso porque ele acredita que é o certo. E ele não é louco. Ele apenas acredita que essa é a melhor forma de passar o que ele pensa para as pessoas. De passar seus pensamentos e questionamentos para as pessoas. Agora ele tem 38 anos e eu li que ele está exilado na França. Provavelmente sofreu muita represália por todas as coisas que ele já fez. Gostaria de perguntar a ele se ele se arrepende ou se tudo valeu a pena. Se ele sente que mudou algo. Enfim, eu não sou muito a favor dessa visão do artista como alguém que está disposto a fazer de tudo pela arte, até derramar o seu próprio sangue, matar, morrer, tudo pela arte. Eu não gosto disso. Tanto que eu não gosto de ver filmes sobre artista, porque, como o meu próprio professor já falou, eu termino o filme sempre não gostando do artista. Então, a maioria é bem chata. Eu não tô disposta a derramar meu sangue, não, pela arte, não. Desculpa, eu gosto muito, mas eu também gosto de... Eu não tenho bolas, né, mas eu gosto da minha orelha, eu não quero arrancar ela em frente a um hospital psiquiátrico. Eu não sou esse tipo de artista. E eu também não gosto desse tipo de arte. É claro que chama atenção para o tema, chama muita atenção, mas as pessoas vão focar muito mais no que você está fazendo, tipo, uau,
esse artista tá com as bolas no chão, do que, caramba, nós devemos realmente ser menos indiferentes à política da sociedade russa. Infelizmente, existem algumas ações que são tão radicais, mas tão radicais, que ela acaba sendo uma cortina de fumaça sem querer para o que tá realmente acontecendo. Mas essa é a minha opinião. Você coloca o que você acha nos comentários. Essa segunda parte ficou mais curta, como eu falei. Eu não consegui achar muita informação sobre ele. Mas se vocês gostaram desse tema, eu posso fazer mais um vídeo de artes disturbatórias, porque tem muita por aí. E, por favor, deixa o like, que eu sou um canal minúsculo, e se inscreve. E é isso. Fui!